Cumprimento os ouvintes neste momento, enquanto convidamos também para ouvir um pouco da palavra por alguns minutos. Eu quero fazer uma leitura na carta de Paulo, apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17, até o versículo 19, que diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Vemos aqui um texto bíblico que contém uma mensagem que merece atenção. É um aconselhamento do apóstolo Paulo para as pessoas que haviam crido em Jesus. E esse texto mostra a diferença entre aquelas pessoas que de fato entregaram a sua vida a Cristo e permanecem nele. Por que eu digo que permanecem nele? Porque de fato há muitas pessoas que em algum momento na vida já até iniciaram uma vida cristã, mas que depois, por motivos diversos, motivos variados, acabaram desistindo desta caminhada, dessa jornada. Então, aqui o apóstolo aconselha que aqueles que entregam sua vida a Cristo não devem mais andar na vaidade dos seus sentimentos. E aqui cabe uma observação importante, porque o que a gente observa neste mundo é que a humanidade está entregue aos seus próprios sentimentos. Isso quer dizer, significa que existem vontades carnais, materiais, que dominam as pessoas. E os seres humanos praticam determinados atos, e atos, digamos, reprováveis, e isto acontece por conta de vontades e desejos que se sobressaem, que se impõem sobre as pessoas, e então elas se encontram numa condição de dominadas por esses desejos. E até que na sua consciência sabe que determinadas ações são erradas, mas em muitos casos os desejos carnais falam mais forte do que sua própria consciência, e por isso acabam praticando e executando ações que são resultados desse domínio sentimental. Mas o que o apóstolo mostra para nós é que em Cristo há uma vida diferente e uma vida nova, e que uma vida em Cristo, ela passa a ser controlada não mais pelas vontades e desejos carnais, mas essa natureza humana passa a ser dominada pelo Espírito, e passa então a prevalecer
a vontade de Deus e não a vontade humana e não a vontade carnal. E o que nós queremos dizer é que sim, há uma diferença entre pessoas que são dominadas pelos seus próprios desejos e pessoas que se submetem à vontade de Deus e assim submetem também os seus desejos a essa vontade divina em sua vida. E em outra passagem, escrevendo também uma outra carta, Paulo deixa bem mais claro quando ele mostra os desejos da carne e os desejos do espírito, onde ele cita vários desses desejos, dessas ações que são resultados dos desejos humanos e também dos desejos do espírito que atua no homem que entrega a sua vida a Cristo. Então, quando se pergunta por que pessoas praticam certas coisas e que depois que já fez, que vai pensar sobre aquilo, pensa, por que fez isso? Porque estava dominada por um desejo carnal, um sentimento que é, como fala aqui, um sentimento de vaidade, um sentimento passageiro. Por que isso acontece? Porque o seu entendimento estão separados da vida de Deus. E isto acontece porque o homem, quando endurece o seu coração para Deus, ele fica sujeito aos desejos que o aprisionam. Mas então, Jesus oferece a liberdade para libertar o ser humano dessas vontades que levam o ser humano a práticas inadequadas, indesejáveis. Jesus é o libertador porque ele liberta o ser humano desses desejos, dessas vontades que dominam. E aí vem uma lista de coisas que não fazemos questão de mencionar agora, mas que são claras, são fáceis de serem identificadas quando se para pensar acerca dessas coisas. E então, no final do texto lido, nós observamos que Paulo fala que as pessoas se entregam a dissoluções e com avidez cometem impureza, com avidez, com muita, digamos, com muita euforia, com aquela intensidade, se dispõe, se entrega para praticar impurezas. A gente percebe que o mundo está cheio de práticas impuras, mas o que Deus pede de cada ser humano é que procure adotar aquilo que o Senhor propõe, para que possamos colocar em prática nas nossas vidas, para ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor, da vontade de Deus. Então este é o recado neste momento, a nossa fala aos nossos ouvintes, e nós agradecemos por quem nos ouviu por esses minutos. Que Deus abençoe a todos. Amém.